Oi, eu sou a Fernanda. E eu sou a Bia. E esse é o Café com Torrada. Olá, leitores! Hoje a gente veio falar sobre o livro Sol da Meia-Noite. Ele estreou em lançamento simultâneo no Brasil, o que é uma parada rara para acontecer. Graças a Deus, a nossa intrínseca editora maravilhosa trouxe o livro em lançamento simultâneo em agosto pra gente. E é óbvio que eu, louca, comprei na pré-venda para poder ler logo essa história e trazer para vocês as nossas impressões. Bom, vamos começar assim, primeiro sem spoilers, depois a gente vai para os spoilers. O que você acha? Pode ser. Então, primeiramente, como vocês já devem saber, ele vem trazendo a visão do primeiro livro com o Edward. Então, assim, enquanto no Crepúsculo a gente tem como a Bella viu tudo, nesse a gente tem a perspectiva dele. E ela é totalmente diferente da Bella. A gente já estava muito... O livro começou a ser escrito logo depois que ela já tinha lançado. Neta que vazou alguns capítulos iniciais. A Stephanie ficou muito chateada porque os capítulos tinham vazado. E ela falou que ela só ia lançar o livro depois que todo mundo esquecesse, né, que ele existe, esquecesse da história. Então, esse ano a gente foi contemplado por essa história. E, nossa, eu tava muito ansiosa para ler. Ele lendo mentes, para ler a visão dele, o que aconteceu, como é que foi a parte que, quando ele não tava, quando ele dá aquela sumida, né, que ele diz que ele tava viajando e logo depois que ele conhece a Bella. Então, cara, tava muito ansiosa para ler a versão dele, descobrir como para ele foi conhecer a Bella e exatamente a diferença entre uma visão e a outra visão, quando que ele se apaixonou, quando ele descobriu que ficar com ela era uma boa ideia, se ele descobriu que ficar com ela era uma boa ideia, né? E, cara, foi uma leitura maravilhosa. Então, no geral, a narrativa do livro é bem mais lenta do que a de Crepúsculo. Tanto que Crepúsculo tem 300 e poucas páginas. Enquanto o Sol da Meia-Noite tem 715, se eu não me engano. 713. Enfim, mais de 700 páginas, né? Pra mesma história. Então a gente vê logo que é uma narrativa muito mais devagar, que ele pensa muito mais, aí ele reflete muito mais. E, bom, vamos agora entrar para uma parte mais com spoiler, mas ao mesmo tempo não é spoiler, né? Porque se você já leu Crepúsculo, você já sabe mais tudo o que acontece, né? Isso é um ponto muito legal. Tipo, a Stephanie parte do princípio exatamente que a pessoa conhece a história. Então, quando a gente vai lendo as coisas que vão acontecendo com o Edward, ele cita algumas coisas que não vêm com explicação. Então, se você nunca leu Crepúsculo e você falou, cara, eu vou ler essa versão, não é uma boa ideia, porque não tem tantas explicações. Acontecem algumas explicações mais pro final da história, mas ele vai citando algumas coisas que a gente aprende, né, e fica meio sem explicação. Acho que não seria, tipo, impossível de compreender, né? Mas, assim, não é tão claro, né? Ela não parte do princípio que ninguém leu, é uma história 100% independente. É um livro pra fã mesmo, assim, né? É um livro pra gente continuar um pouco mais nesse universo, pra gente flertar de novo com a história. Ela já tinha feito aquela outra versão que ela troca, né? Que ela fez essa versão, ela fez pra provar que a Bella não era uma donzela precisando de um salvador, né? Agora, se vocês achavam o Edward dramático, se preparem, porque ele é o triplo. O tanto de vezes que ele fala que ele é um monstro, ou que ele não merece isso, ou que ele deveria ir embora porque a vida de todo mundo seria melhor, não tá no papel. Não, na verdade tá várias vezes no papel, em diversos momentos, ele se ressabiando da vida dele de vampiro e como é horrível e tal. Então se preparem pra uma boa pitada de drama. E é tipo assim, nossa, a Bella caiu na minha frente. Claro, é minha culpa, porque eu sou um monstro horrível. Se eu não estivesse aqui, ela não teria caído, porque ela não teria dado um passo. São dois extremos, né? Eu acho que a gente compreende, aí é minha opinião, né? Eu vejo e compreendo mais o lado super protetor do Edward depois que você vê a Bella por outra ótica, assim. A gente descobre que ela é mais destrambelhada
do que, pelo menos pra mim, ela era. Ela é tipo assim, tropeça nos próprios pés, andando normal. E ele realmente enxerga isso. Então, eu acho que pra ele, ele é o cara indestrutível. E ela é a mais frágil dos humanos. Então, assim, tem um vale, né? Não é como se ele estivesse escolhendo uma pessoa. Pô, a menina tá na moral, olhando assim, parada no estacionamento. E é claro que quem vai ser atropelada é ela, não é outra pessoa. Mas vale ressaltar que ela é frágil no sentido físico, porque ele, inclusive, mostra mais da mentalidade dela, né? Que ele tenta compreender o que ela faz. Na verdade, ela é muito forte em pensamento. Ela tem uma linha de raciocínio dela que faz muito sentido. Ela é super protetora em relação aos outros, mesmo Sim. sendo a destrambelhada, fraca. E ela tá sempre pensando, tipo, 2 passos à frente. Eu vejo ela sempre já... Tanto que naquela cena final, quando eles estão arrumando o plano pra o que vai acontecer, você vê que o Edward está tipo, não, meu plano é ótimo. Depois ele fica, não, pera, pensando bem, o dela faz Muito sentido. E essa coisa de cuidar dos outros vem muito, né? Porque a gente... Acho que a gente já tinha um pouco dessa visão quando a gente... Na saga original, mas a gente tem mais ainda, porque o livro traz uns diálogos entre os dois que a Bella não conta. Ela diz que o tempo passa, os dois estão juntos, não sei o que. De ver, mas esses diálogos que eles têm, tem uns diálogos novos que não tem no livro original. E nesses diálogos novos ela conta sobre a mãe dela e tal. E aí a gente realmente vê que essa coisa dela pensar à frente, dela ser mais responsável, dela cuidar do outro, vem porque a mãe dela, né, tem uma personalidade. Não ia falar isso, né, coitada. Ela tem uma personalidade mais... A mãe dela é muito jovem de espírito, ela é adolescente da história. É como se tivesse realmente os papéis trocados quando ela morava com a mãe, né? E aí é bem legal. O pai também acaba sendo um pouco, né? Porque o pai é uma pessoa dependente, mas solitária. Mas eu acho que é mais porque ele é solitário, ele não liga pra fazer as coisas. Então ele tinha Enquanto a mãe é adolescente festeira, o pai é o adolescente reprimido. É o nerd que fica em casa. É o nerd que fica em casa, que come sempre todo dia na mesma lanchonete, as mesmas coisas. E aí quando ela vai pra lá, ela começa a cozinhar o jantar, ela começa a fazer as coisas, põe roupa pra lavar. Ela meio que... Ela continua, né? Porque ela já estava acostumada a fazer isso tudo, né? Talvez se fosse ao contrário, ela não teria essa proatividade. Se a mãe dela cuidasse dela, ela não estivesse fazendo nada na outra casa dela, sabe? Eu acho que talvez a proatividade. Eu achei legal porque a gente viu que a Bella é bagunceira. A gente não tinha essa noção, né? Eu gosto muito de ver o quanto ela fica feliz falando da cidade natal dela, o quanto ela ama tudo aquilo. E depois você vê ela trocando isso por Forks, sabe? O quanto amor que ela tem pela cidade, mas o quanto o amor dela pelo Edward é muito mais forte do que isso. Eu acho bem interessante mesmo. A gente tem uma visão também que num desses diálogos que não tinha, ela conta como era a casa dela. Sim. Porque a gente não sabe como é que era a casa dela em Phoenix. E aí ela conta e ela traz isso e achei muito legal. Eu acho que a gente... Aí agora, falando mais assim, pro final do livro, a gente conhece um pouco mais da Renée. Na visão do Edward, ele tem uma conversa com ela e ele lê a mente dela. Não, inclusive essa parte é muito legal, né? Porque ele vê, ele fica muito curioso sempre por que a mente da Bella é silenciosa. E aí ele vai pro pai e a mente do pai é meio nebulosa. Ele fica... Ele já vê que ele tem um pouco de dificuldade de lidar com a mente do pai. E a mente da mãe é literalmente clara, como é alta, como se ela estivesse falando o tempo todo. É literalmente muito clara, né? E é muito legal, porque eu sinto uma dissociação quando a gente lê Crepúsculo, a gente não liga. Eu não ligo pra Renée, pra mãe dela. Eu fico pensando, cara, se eu virasse vampiro, eu sentiria muita falta da minha mãe. E ela, no final, toma a decisão de continuar em contato com o pai, mas não com a mãe. Então a gente tem essa coisa do... a mãe da Bella é a mãe da Bella, mas o Charlie é protegido. E aqui eu acho que a gente tem um pouco essa visão um pouco mais próximo de quem é a Renée e talvez entender um pouco mais. Que a Bella oferece pra cada um é diferente, porque enquanto o Charlie é o solitário que precisa de alguém junto, a Renée é essa pessoa livre que, tipo, quanto mais deixar ela voar, melhor. E eu acho que a gente consegue ver os personagens também de outra forma. Porque eu, em Crepúsculo, sempre achei a Bella, tipo,
Mas quando você vê ela na visão do Edward, ela ficou muito mais legal. Ela passou de uma pessoa maneira. Ela tem umas piadinhas que não traz em Crepúsculo que são muito boas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa se inscrever no canal, deixa o seu like. Beijinhos!